Olá, vocês, queridos amigos e amigas, como sempre, com saudade desse trio, não quarteto fantástico do Kung Fu em Foco. E hoje nós temos um convidado que é de casa, mas que vai trazer muita informação legal para a gente. Não é isso, Lu? É isso mesmo. Pela primeira vez nesse programa, iremos fazer um pouco de nepotismo, iremos fazer uma coisa feita em casa, aquele fundizinho do quintal. Com vocês, hoje, um grande, excelentíssimo senhor barba bicolor, Bruno Barros, vai falar um pouquinho para a gente da história de um grande mestre, de uma linhagem que é pouco conhecida ainda no Brasil e que a gente vai difundir agora. Não é isso, Chifu Bruno Barros? Pô, cara, obrigado aí pela oportunidade, né? De falar um pouquinho aqui do patriarca da nossa escola. E eu acho que, poxa, é uma oportunidade bem. Primeiro, eu queria agradecer vocês por me receberem no programa. Abrir Sempre esse espaço bem-vindo. aqui. Obrigado. E hoje, poxa, a gente está num projeto, né, em que estamos falando sobre vários grandes mestres do Kung Fu. E o patriarca do meu estilo, né, o bisavô do meu grão-mestre, ele é um homem assim muito reconhecido na China, né, uma figura histórica, e não só histórica, mas também uma figura que permeia os filmes, os seriados da China continental. E eu acho que é muito interessante a gente poder hoje apresentar essa figura, né, histórica, que faz parte do mundo do Kung Fu e que é muito pouco conhecida aqui no Brasil. Então é uma grande honra, né, um privilégio, prestígio poder falar aqui, né, do patriarca do meu estilo, né, o grão-mestre Jiang Changjiang. Jiang Changjiang, que é... Repita, Felipe. Repita aí, Felipe. Jiang Changjiang. Muito bem. Aprovado. Muito bem. Jiang Changjiang, que é o mestre, né, bisavô, então, do meu grão-mestre, né? Hoje eu faço parte, né, da família e sou um sucessor quinta geração do estilo, e é uma figura, como eu falei, né, notória lá na China. E eu vou mostrar a foto aqui para vocês, né? O que não vai dizer muita coisa para quem não conhece, né? Mas esse senhor aqui, né? Esse senhor, ele tem uma história de muita virtude, né? E eu vou contar um pouquinho então da história desse patriarca, né, do nosso clã, da nossa família, do nosso estilo de Kung Fu. E uma curiosidade, né? Eu sei que, né, quase todos os nossos telespectadores aqui nunca ouviram falar quem é esse cara, né, Jiang Changjiang. Isso é muito interessante, porque aqui, né, no Brasil, por exemplo, e no mundo ocidental, a gente tem muito mais contato com aqueles mestres que ficaram famosos, primeiro porque os seus discípulos vieram, né, para a nossa terra, foram os pioneiros, né, do Kung Fu aqui no Brasil e no Ocidente em geral. Segundo, porque tiveram seus filmes, né, produzidos por Hong Kong. Isso é bem interessante. Então, Hong Kong, né, que também tem essa exposição bem maior para o Ocidente, né, fez com que esses grandes mestres também se tornassem muito famosos, né, do público em geral, não só dos praticantes do Kung Fu, mas no Ocidente. Como a gente já trouxe aqui, né, o mestre Hong Fei Hong, né, o mestre Ip Man, né, o mestre Huo Yanjia, que a gente está devendo, inclusive, o mestre Huo Yanjia, e o mestre Jiang Changjiang, né, que é o patriarca da nossa escola, ele é um mestre lá de Pequim, né, lá de Beijing, né, e tem uma história interessante, porque muito tempo antes de eu ir para a China, para me aprofundar lá, eu já praticava, né, Kung Fu muitos anos aqui no Brasil, e eu tive a oportunidade de ver o filme que fizeram dele aqui no Brasil. Aqui no Brasil é A Lenda do Tigre, se eu não me engano, A Lenda do Tigre é o nome do filme. E eu vi para aquele VHS e tal, e aí quando fui para a China e tal, aí eu conheci, né, um dos representantes da universidade onde eu estudei, né, o mestre Rukai. Ele me levou para treinar com o mestre dele, e o mestre dele, então, é o meu, hoje, né, meu Shifu, que é o mestre Jiang Shaohan, que é o bisneto desse mestre Jiang Changjiang. E ele me mostrou, não, a gente tem um filme aqui, esse filme aqui. Eu falei, ué, eu vi esse filme, olha só que legal. Eu vi esse filme no Brasil.
Você vê aí, Bruno Barros viu o filme em duas línguas, né? Português e mandarim. Se entendeu mandarim naquela época, não sei dizer. Ele vai contar. A questão é a seguinte, eu vi, aqui eu vou passar um pouquinho do trailer do filme, eu vi esse filme aqui, né, e cheguei lá na China, então eu comecei a treinar com representantes, né, desse estilo, né, e o sucessor quarta geração, e quando eu voltei, eu tentei encontrar esse filme de todas as formas, né, essa cena icônica é muito engraçada, né. Esse cara que tá bebendo a cachaça aí é, né, o mestre Jiang Tianjian no filme, né? E o cara que tá assistindo, ele fala assim, é o mestre Jiang San, né, que é o apelido dele. O apelido dele era Jiang San, né? É o mestre bêbado Jiang San, né? Ou, né, em uma tradução assim mais ao pé da letra, é o fantasma bêbado Jiang San, como ele era conhecido. E aí eu voltei para o Brasil, então, né? Tentei achar o filme de qualquer jeito, em português, eu não achei. Só aqui eu queria trazer aqui o meu agradecimento ao Chifu Luiz Bezerra, que conseguiu para mim, tá, esse filme traduzido, né, o legendado, e hoje eu posso dispor para os meus alunos aí desse filme. Então, agradecimento aqui, Chifu Luiz, muito obrigado pela ajuda. E nesse seriado que vocês estão vendo aí, nesse trailer, você vai ver que o mestre, então, ele é apresentado como um mestre bêbado. Então ele lá, ó, enchendo a cara de cachaça, é esse. Esse é o virtuoso que você falou. Esse é o mestre virtuoso pra caramba. É o meu, né, o patriarca, né? Primeira geração aí do nosso sistema. E é interessante que todo o filme que apresentam sobre ele, representam ele como se fosse um bêbado, né? O que não é bem a realidade da história. Cadê? Nem apareceu ele lutando até agora. Aqui, ele lutando aqui, ó. E assim, aí tomou o elixir do poder. Aí começa a bater no pessoal daqui a pouco. Mas não sei se é... cuspiu. Esse é uma técnica que também tem no estilo, né? O cuspe. Isso aí, nos anos 80, 90, isso era o próprio Ursinho Gummy, que tomava o suco de fruta e criava poderes. Sabe o que é interessante sobre esse filme? Antes de falar mais sobre o mestre, que eu nem comecei a falar, né? Esse filme é da década de 90. Só que olha só, você vê o estilo dele, parece um filme da década de 70, né? Sim. Por quê? É um filme da China continental, cara. Década de 90, os caras estavam aprendendo lá dentro da China a fazer filme. O pessoal de Hong Kong, pô, já... Meu irmão, esse filme é de 1990. Cara, Jack Chan, em 1990, já fazia os filmes, pô, top. Os melhores da carreira dele, inclusive. Não, já estavam com um pezinho em Hollywood. Já, sim, mas muito cinema, muito... o próprio Bruce Lee, filmes do Bruce Lee mais antigos que esse, feito na China, Hong Kong também são de melhores qualidades. Não é? Mas isso é 1990, Pequim. Olha só que interessante. Isso também é a história do cinema, né? Interessante pra caramba. Agora, o filme é um filme interessante, é um filme bacana. Não é um filmaço, mas é um filme interessante. E assim como esse filme, tem também um seriado sobre ele, que também representa ele como mestre bêbado. E o nosso Kung Fu não é do bêbado? Como é que pode? Eu vou contar essa história para vocês. Mas antes eu vou mostrar para vocês a abertura do seriado. Olha que legal, cara. Eu tô falando aqui do mestre Jiang Tianjian. E Bruno, o seu mestre, como é que surgiu a linhagem? Seu mestre, ele era militar, não é isso? Então, é isso mesmo. Eu ia apresentar, eu vou deixar para depois, então, para falar um pouco disso. O que aconteceu? O mestre, ele quando ele era criança, né, ele era filho de um militar, tá? A família toda envolvida com o militarismo, tá? Ele é o terceiro de 4 filhos e os 4 foram oficiais, tá? Não militares necessariamente, mas oficiais do Império, tá? Eles trabalhavam diretamente para a corte do imperador. E ele, como terceiro, por isso que o apelido dele é Jiang San,
Jiangsan significa o Zhang 3, sangue número 3. Né? E o nosso estilo ele é conhecido como Changjiaquan, punho da família Zhang, por conta dele, e Jiangsanmen, Gong Fu, né? O Kung Fu do clã Jiangsan, né? Porque ele era o número 3. Quando ele era criança, conta a história que ele foi observado por um andarilho que manjava muito de Kung Fu. Alguns dizem que era um andarilho, outros dizem que eram 2 andarilhos, discípulos de um grande mestre. Tá? Esse andarilho, ou esses 2 andarilhos, que eram discípulos desse clã de Kung Fu, eles teriam aprendido um Kung Fu que teria sido criado no final da dinastia Ming, né? Início da dinastia Qing. Isso lá, há 400 anos atrás, conta a lenda que foi aos pés do Monte Amei, né, a montanha Amei, no sul da China, em Sichuan. Esses 3 generais, né, quando a dinastia Ming caiu, né, em frente aos Qing, né, os Manchus, que foi a última dinastia chinesa, esses 3 generais se uniram, então, juntaram seus estilos de Kung Fu com o intuito de se rebelar contra o governo Manchu, que foi a última dinastia. Essa rebelião não aconteceu, mas o Kung Fu se desenvolveu bastante, mas era um Kung Fu clandestino, como grande parte dos estilos que cresceram, que nós praticamos até hoje, grande parte desses estilos nasceu nesse mesmo período. Foi um período muito fértil para a criação dos estilos de Kung Fu, que foi justamente o momento que o povo chinês estava frustrado, estava chateado, né, com a derrota para os Manchus. Essa criança, então, ela foi observada, né, por esse andarilho, esses 2 andarilhos, dependendo de quem conta a história, e eles chegaram, então, e tentaram, né, conversaram com os pais dessa criança. Na verdade, o pai dele já tinha morrido, eles conversaram com a mãe dele e pediram permissão para treinar o filho. E treinaram o filho, então, nesse Kung Fu, né, que era um Kung Fu criado pelos 3 generais. Alguns dizem que o nome do estilo não tinha nome, né? Outros dizem que o nome do Kung Fu era Zhang Jiao Ma, né? Porque os generais chamavam, um chamava Zhang, outro era Jiao e outro era Ma. Então era Zhang Jiao Ma Kung Fu. Normalmente é assim mesmo, né? Embora... Não, eu diria intuitivo, eu não seria assim, sabe? Eu diria intuitivo. Boa. Agora, quem criou o Kung Fu foi o João, então o Kung Fu do João. Simples assim. É isso, acho bom. Treinava imagina o Kung Fu nós 3. Felipe, Luciano, Bruno. Esse é o Kung Fu. É isso aí. Felubru. E assim surge mais uma lenda. Assim, Felubru. Qual é o Kung Fu? Felubru. Felubru, ó. É isso. Vai ser meio isso. É isso. Nasce uma lenda nesse programa. Mais uma. O mestre, então, ele aprendeu nesse Kung Fu, diz que ele treinou por 10 anos e se tornou oficial, né? E aí eu vou até mostrar aqui uma cena, né, que é retratada no seriado que foi feito sobre ele, em que ele é aprovado, né, para estar ali trabalhando para o imperador. Só que a gente está falando aqui, vocês veem que, poxa, eu sou bem sincero, né? Eu estou falando aqui, não é a lenda e tal, porque realmente não existe uma comprovação. Entretanto, olha que interessante. Esse estilo criado pelo mestre Jiang Changjian, imagina, o mestre Jiang Changjian, então, ele viveu no final do século XIX, no final do século XX, início do século XXI, né? Lá 1880, 1910, tá? E o Kung Fu que ele criou, que é o Zhangjiaquan, ou o Kung Fu, né, do punho da família Zhang, o Kung Fu do clã Jiangsan, foi o primeiro estilo, tá, a ser reconhecido pelo governo chinês, reconhecido como patrimônio cultural imaterial de Pequim. Olha que legal. Ou seja, tudo que eu estou contando para vocês, quando se fala da vida pregressa dele, é indício. A partir dele para cá, é tudo confirmado historicamente. Senão, esse estilo não teria sido o primeiro a ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial. Isso porque eu estou falando de Pequim, onde você tem o nascimento de outros grandes estilos, como Tai Chi estilo Yang, tá? Que ele tem a sua sede em Pequim, né? Sede histórica, e também o Baguazhang, tá? Que também é um estilo cuja sede histórica é Pequim. E esse nosso estilo, então, olha só, ele não é conhecido no Ocidente ainda, com certeza através desse programa vai ficar muito famoso, né? Tenho certeza disso, mas
É um estilo bem realmente reconhecido, especialmente lá em Beijing, né, na capital da China, e bem quisto ali naquele lugar. Então, realmente, tudo que é pregresso ao mestre Jiang Tianjian é aquilo, é mito, não é e tal, e a própria vida dele, como eu estava falando, é retratada como um personagem fictício que usava o Kung Fu do bêbado. Inclusive, lá no nosso site tem um artigo da Kung Fu Magazine, não sei se vocês já ouviram falar, que era uma revista, lembra essa revista? Uhum. Pô, revista americana, quando eu era moleque, eu ia lá para a FENAC para folhear essa revista, Insight Kung Fu Magazine, que era caríssima na época, eu ia lá, folheava, li os artigos lá que eu entendi um pouquinho do inglês lá na época, e tem um artigo de 2011 que fala também sobre o nosso estilo, está lá no meu site, kungfudeverdade.com.br, fala sobre o mestre e classifica o nosso Kung Fu como Kung Fu do bêbado. Mas não é do bêbado. Por que o pessoal acha que é do bêbado e por que ele tem esse apelido? Né? Lembra? No filme eles chamam lá, é o fantasma bêbado. Mestre ébrio. Mestre ébrio. Por que ele tem esse apelido? Porque, assim, ele era um cara boêmio. Era um cara virtuoso, eu vou contar aqui das virtudes dele, mas era um cara boêmio que gostava, né, de sentar no bar, contar os causos. Conta que existe que a imperatriz, né? Ele trabalhou para a imperatriz Cixi, que é aquela imperatriz que era conhecida como braba, foi a última, né? Aquela brabona. Na época do Puyi, que era o menininho, que era o imperador, então a Cixi era que mandava na China. Conta a história que ele, quando ele se tornou guarda-costas da imperatriz, então isso é oficialmente, tá? Ele foi a guarda-costas da imperatriz. Ao tentar cumprir, né, com um mandato lá dela, né? Ela tinha que levar um documento e tal. Parece que ele estava meio tocado e ele perdeu uma folha do documento que ele tinha que carregar. Tu acredita nisso, cara? E aí ele foi rebaixado. Como é que é o termo? Tocado. Tocado pelo álcool. E ele perdeu a folha do documento. E aí ela falou assim, você é um demônio bêbado que perdeu esse documento. E aí começou o apelido dele. Né? E ele foi rebaixado. Ele era guarda-costas da imperatriz, e através desse episódio, ele foi rebaixado. Olha, o rebaixado dele foi o seguinte, ele se tornou o principal guarda, né, comandante, que abria os 3 portões principal de Pequim. Ou seja, para entrar na cidade, você precisava da autorização dele. Né? E tem um ditado na China que entre os 3 portões de Pequim, né, não existe ninguém acima de Jiang San, né, ou San Ye, né, que era um outro apelido que ele tinha. Né? E na Cidade Proibida, cara, olha que legal, tem um bonequinho dele. Tem um bonequinho legal. Que tem na nossa sede aqui no Rio de Janeiro, no Recreio, tem esse bonequinho que eu trouxe lá de Pequim, muito legal. A gente estava comentando antes, eu estava aqui treinando, falar o nome do estilo do Bruno e tal, porque acontece aqui no Ocidente, né, em especial colocar aqui no Brasil, nós temos muito costume dos estilos que alguns já vêm com nomes traduzidos, Garra de Águia, Shaolin do Norte, que são estilos que aqui no Brasil já são muito conhecidos, né, com famílias muito grandes. E no próprio Ocidente, os próprios filmes, eles gostam da coisa caricata. Então, tem o estilo da serpente, então tem um cara fazendo movimento de serpente. Parece que fica mais fácil para o ocidental entender as características do estilo. Mas para quem está assistindo no Kung Fu, nem todo estilo de Kung Fu é baseado em animais. Né? Então, tem estilos como o Bruno está contando, que foram desenvolvidos por pessoas em situações específicas da história. Baseado na garrafa. Baseado na garrafa. Só se for de água, pô. Não. E por isso, e nisso ainda passa outras características, que a gente tem muito aquela cabeça do mestre de Kung Fu, que ele não bebe, ele não fuma, ele não dorme tarde, ele acorda de madrugada para meditar. E as pessoas são comuns, e principalmente próximo a essa década da criação, né, do estilo do Bruno, e outros estilos também aconteceu isso. O principal quesito do Kung Fu, o principal quesito de um lutador é saber lutar. Ponto. Então, ele era muito respeitado pela habilidade em combate, para além da meditação, para além da parte medicinal, mas como eles tinham principalmente sistemas relacionados à defesa pessoal, o cara tinha que ser bom acima de tudo em lutar.
Não adianta nada ele ser um excelente mestre de meditação se ele fosse voar a costa de alguém, se a parte de luta dele não fosse boa. Só dando o pitaco aqui. Sim, isso aí vem daquela questão que a gente já teve um programa aqui exibido, né, sobre o Bruce Lee, né, que a gente falou lá, cunhou o termo brucilismo, né, que é o endeusamento dos mestres, né, é a mesma coisa, vamos fazer um paralelo. Muitas pessoas, eu tenho contato com muitos padres da Igreja Católica, não estou... lembre-se, não é porque que o católico é melhor que o evangélico, não. Mas conversa com um pastor, com um rabino, são pessoas normais, tá? São pessoas normais também, bebe, fuma, tem problema, tem, entendeu? Todo mundo tem. E os mestres de Kung Fu também tinham, era um outro contexto. E Hollywood fez, assim, alguma maquiagem assim que a gente achava que eram deuses, né? Então, hoje a gente está aqui até para desmistificar dentro do Kung Fu em Foco, né? Todo esse projeto que a gente tem aí já, estamos chegando a 2 anos de programa, e a gente vem trazendo, assim, uma outra visão para você que está assistindo, né? E hoje é muito curioso, Bruno não queria, vou falar a verdade para vocês, Bruno Barros não queria, ele falou, não, quem sou eu na fila do pão, como já disse uma outra entrevistada nossa, né? Tanto mestre, tanto aí, nós falamos, não, Bruno, tem que falar, porque assim, é um estilo que está presente no Brasil e que o pessoal ainda não está difundido, igual ele mesmo citou aqui, Bruno Bar, os precursores, ou os, como é que é o nome lá? Não é fundadores, Patriarcas. Os patriarcas, isso. Foram os estilos que chegaram primeiro. Eu sempre falo com os meus alunos uma frase que eu já escutei de mais de um mestre. A minha diferença da minha faixa para a faixa sua, aluno, só tem uma diferença. Eu comecei primeiro. É só isso. Então, um veio primeiro. Não quer dizer que é o melhor, que é o pior, sabe? Um veio primeiro. Então, a história foi sendo contada, como diz Felipe aí, pelos punhos que chegou no Brasil, eles tiveram que fazer rapidamente ser conhecidos. Então, Garra de Águia, Louva-a-Deus, né, Shaolin do Norte, porque tinha o tempo Shaolin, então eles foram traduzindo os nomes, né, e realmente, Felipe, como é que é o nome do estilo do Bruno? Olha aí. Punho da família Zhang. Isso, da mesma forma nós traduzimos carinhosamente Punho da família Zhang, não é isso, Bruno? É isso aí. E isso é muito legal, cara, porque é muito interessante, porque lá na China, pô, eu chego lá na nossa matriz, pô, só em Pequim a gente tem 3, a gente tem 6 escolas, só em Pequim. A gente tem 6 escolas só em Pequim, né? Em outras cidades, pô, a gente tem a nossa escola aqui no Brasil, Estados Unidos, Tóquio, não, Kyoto, né, no Japão, e a gente tem na Coreia do Sul. E, cara, a gente não tem vergonha de dizer que o mestre, né, tem esse apelido, pô. Ele tinha, né? O mestre patriarca tinha esse apelido e tinha seus defeitos, como eu tenho os meus, como só o Luciano e o Felipe, que eu nunca vi defeito neles, né? Provavelmente eles devem estar mais próximos aí, né, de uma imortalidade. Mas, voltando aí à história, né? Embora, né, tenha essa questão, essa ligação dele, né, com, né, a boemia e tal, e por isso ele recebe esse apelido, né? Ele era um cara reconhecidamente virtuoso. Isso é muito interessante. Por quê? Porque eu volto lá no programa que a gente fala de Guangong, né? Guanyi, né? Em que a Amanda Arruda, ela falou, eu perguntei para ela, eu achei ótima a resposta dela, cara. Eu perguntei, pô, por que você acha que, né, o Guanyi, ele é mais difundido do que outros grandes generais, mestres, né? E ele é reconhecido como um patriarca ou um ícone do Kung Fu, né? Um patrono do Kung Fu. E ela fala, por causa do povo. E isso, acho que, pelo menos em se tratando do povo de Beijing, isso acontece muito com o nosso mestre, né? O mestre patriarca do meu estilo, o mestre Jiang Tianjian. Por quê? Porque ele tem vários episódios que são documentados em que contam que ele não aceitava propina, ele não aceitava suborno, né? Tem um episódio em que os ocidentais estão tomando a China e ele lutou juntamente com eles tomaram, né, várias partes da China, né, no início do século XX, e ele lutou, né, contra o estupro de mulheres, né, em Pequim, né, ele lutou junto com os seus soldados,
um senhor feudal na época, porque naquela época, no início do século XX, né, a China estava dividida, né, em senhores feudais, né? O imperador, na verdade, a imperatriz Cixi, ela tinha permitido que isso acontecesse, né? E isso foi uma das coisas que ocasionou, né, a derrocada do governo, né? E um senhor feudal então chamou os grandes oficiais e deu propina para que eles fossem a um banquete patrocinado por ele, para mostrar, ó, esses caras todos aqui, né, eles trabalham junto comigo, são meus parceiros. E o mestre não aceitou essa propina, conta aí que foi 400 taréis, sei lá, de prata, não sei o que, era de muito dinheiro na época, e ele não aceitou a propina. Isso todo mundo sabia, isso era de conhecimento de todos. E tem uma história muito interessante, né, em que ele sofreu bastante na carne. Tinha uma espécie de Robin Hood, bandido, na época, né, que ele era atuante em Pequim, e era um cara que ele era famoso por ter um grande desenvolvimento no Kung Fu, uma técnica conhecida como Qinggong. Qinggong é o trabalho de leveza. É a técnica que eu acredito que tenha originado o Le Parkour, que inspira o Jack Chan a fazer todas aquelas manobras, né? Subindo árvores, subindo parede e tal. E esse bandido, ele era muito bom nessa técnica, Qinggong. E ele, então, subia, né, pelos telhados e roubava as casas e tal. Conta que o mestre Tian Jian também era muito bom. E ele foi o único cara que conseguiu prender esse bandido, né? Lembra que ele era o supervisor dos 3 portões principais de Pequim. Só que esse cara era um Robin Hood. Ele roubava dos oficiais corruptos e dava para os pobres. E o que aconteceu com o nosso mestre, Jian Tianjian? Pô, pegou o cara, mas ficou com pena. Ele falou assim, pô, esse cara tá do lado da justiça. E ele soltou o cara. E aí ele sofreu várias punições por conta disso também. E teve soltado ele. Por quê? Porque ele falou, pô, sabe, eu sou, não, praticamente um mestre de Kung Fu, mas ele que tá fazendo bem, eu tô fazendo mal, né? Inconcebível. E ele soltou o então Robin Hood lá e ele foi punido, né? Por conta disso também. Diz que essa técnica dele era tão boa, né? Meu mestre não contou tanta história, que ele voava praticamente, né? Igual o Tigre Dragão, vocês imaginam, né? Quem conta aumenta o ponto, ele já é a 4ª geração, eu sou a 5ª, então para os meus alunos, o cara ele é teletransportável, igual o Goku, o pessoal que está ouvindo isso, para entender que, né, existe a mítica do Kung Fu. Mas contam que 3 dias antes dele morrer, ele morreu com mais de 80 anos, o vizinho dele fala, não, pô, ele morreu, como assim? Foi 3 dias atrás, ele estava no telhado perseguindo o gato. Fala que o cara era bom, meu. Com mais de 80 anos, o cara era bom de Qinggong. Ainda pulava muro depois de 80 anos. Ainda pulava muro, cerca. Parece que o velho era fera mesmo. Virado no giraia, como diria a geração dos anos 90. A minha geração fala isso, entendeu? Quase que eu derrubei essa água aqui, que nem o mestre Fernando. Mas vem cá. Deixa eu mostrar para vocês, muito interessante, o seriado que fizeram sobre o mestre. É muito interessante, porque é um seriado que foi inspirado num livro sobre o mestre. E eles, obviamente, eles pegam e eles, né, enfatizam essa questão do Kung Fu do bêbado, porque, pô, óbvio, é uma coisa mais plástica, mais atraente e tal. Só que é legal, cara, que é um seriado que foi feito para o público juvenil, né? Então tem uma pegada muito de anime. Olha a musiquinha do seriado, deixa eu mostrar para vocês a abertura, vocês vão gostar. Olha que interessante. Tem essa questão da musiquinha de anime. Isso é seriado, Bruno? Seriado. Esse é o seriado feito sobre ele. São 26 episódios. E tem na Netflix? Ainda não. Mas a gente estava um projeto para tradução do seriado. O filme já tem, né? Legendado em português. Foi lançado no Brasil o filme, como eu falei aqui. O seriado ainda não tem. Acho que o pessoal consegue achar no YouTube? Não consegue. Consegue no Youku.
Isso é uma coisa que a gente tem batido também, né? Os aplicativos de vídeo de séries chinesas, gente. Vocês procurem, mandem uma mensagem aí, um direct para Bruno Barros, ele vai passar todo o caminho para vocês poderem estar assistindo essa série aí. Agora, quem quiser mais informação... a caixa postal de Bruno Barros de perguntas, gente. O titio Bruno Barros está aqui para vocês. Quem quiser mais informação, né? Porque, eu tô falando aqui de fatos históricos, né? O estilo foi reconhecido, foi agora em 2007, tá? Que ele foi reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial, né, de Pequim. Isso tudo eu tenho todos os artigos, reportagens da televisão, todos não, né? Vários, né? Da televisão chinesa, com tradução em português, inclusive. Legenda em português. Mas animado o seriado, eu não me animei para assistir. Animado. Tem uma pegada de novelinha. Novelinha, não. Né, tem uma pegada de novelinha. Tá? Não, eu tô pensando naquele... As Novas Aventuras do Rei Macaco que tem no Netflix. É mais ou menos nessa linha aí. Nessa linha. Menos hollywoodiana, óbvio, mas muito interessante. O Rei Macaco ele já é bem cômico, né? Por si, assim, já tem essa... Mas vocês já viram essa sériezinha do Netflix? Acho que tem uma ou duas temporadas, né? A nova eu não vi ainda, não. Aqui nesse seriado, né? Ele se torna instrutor de Kung Fu do Imperador, né? O que não é verdade também, né? Quase nada é verdade. É uma adaptação literária livre, né? É uma adaptação, né? Como todos esses filmes de Hong Ferrong, né? Tem um filme que Hong Ferrong vai para os Estados Unidos, o Ip Man vai para os Estados Unidos, os caras vão para o espaço daqui a pouco. Então, tudo os caras inventam muita coisa, né? E aí, primeiro que inventa que ele era, né? Velozes e Furiosos tá indo para o espaço, por que o seu Messi não pode ir para o espaço? Imagino que pode. E aqui mostra, por exemplo, uma cena do seriado que é inspirada, tudo inspirada, né, em fatos reais, né? Que quando nessa cena aqui ele se torna instrutor do imperador, né? Bem legal, né? Mas o que é Kung Fu? Né? Bacana. Que legal, né? Já falou que Kung Fu é mais do que socar e chutar, né? Interessante. E aí, daí ele vai participar de um torneio, né? Para se tornar, então, instrutor do imperador. O que, na realidade, não acontece. Mas é inspirado no fato, né, que aconteceu na vida dele quando ele foi chamado pela imperatriz, então, e foi testado para se tornar o guarda-costas imperial, né? Então, aí aqui, por exemplo, aparece, né, ele lutando, né, a imperatriz assistindo, essa imperatriz Cixi, né, bem diferente da vida real, né, para quem já viu uma foto dela. E aí ele vence, né, o duelo e tal, mas se torna, então, instrutor do imperador na vida real, ele se torna guarda-costas da imperatriz. Mas lá nesse aplicativo no Youku, ele não é legendado assim em português. Não, essa é a legenda, é material seu. Colocando. Entendi. Legenda, material da tua escola. Da minha escola. A gente que põe a legenda e a gente está com um projeto para fazer a tradução do seriado completo, dos 26 episódios. Né? Estamos começando aí, vamos ver se a gente vai conseguir. Mas para nós, esse é bem legal, é importante, né? Pessoal, para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E, como sempre, não é, porque hoje o horário será anunciado pelo rapaz de barba bicolor, o qual o cabelo a cada dia se distancia dos olhos. Aquela mecha dos anos 80 não existem mais. Estão sendo... Bruno, dá uma viradinha pra gente ver se tem o cabelinho Mullet. Puxando atrás, tipo Mullet. Chitãozinho Chororó. Olha só, Mullet. O cabelo está se estendendo. Tá indo em outra direção, tá migrando. Pessoal, nós vamos deixar os links todos que o Bruno comentou do seriado, o link da Escola do Bruno, onde tem vários desses episódios com a legenda. Vamos deixar tudo na descrição do vídeo. Então, o pessoal acessa lá e, como sempre a gente comenta aqui, é sempre muito legal
a gente saber da onde o Kung Fu, independente dos estilos, ele surgiu. Qual era a ideia inicial, quais as características dos primeiros mestres. Muito do que nós somos, parte da onde nós aprendemos, das pessoas que ensinaram para a gente, das ideias iniciais que deram origem a tudo. Então, você só é você porque alguém no passado teve a sensatez de continuar transmitindo a informação como o Bruno Barros faz hoje, sendo discípulo da geração da família do Cunha, da família Zhang, né, como eu faço, como o Luciano faz, e como todos os professores de Kung Fu que assistem e vivem e sonham e amam essa tão querida e fantástica arte marcial, o Wushu. Não é isso, Luciano? Eu estou até sem palavras diante do exposto galanteio, né? Quiçá haverá até um jantar após isso tudo de palavras entre esses dois garotos, assim, né? Amigos, irão a um bar tomar uma geladinha juntos e discutir o mundo do Kung Fu. Mas é isso mesmo, Felipe, como você diz, não importa o estilo, né? Aquela história, eu acho que a gente já quebrou há muito tempo aqui no programa, não tem o melhor ou o pior, tem aquele que você pratica. E muito interessante mesmo a revelia de Shifu Bruno Barros, né? De achar que não tinha a mesma importância dos outros mestres, né? Por não ser tão difundido e tão conhecido. Mas aí vou puxar aquilo que eu falei antes. A diferença, Bruno, do seu estilo, do seu tataravô, né, marcial, é que os outros vieram primeiro. A história dele chegou primeiro no Brasil e agora você está trazendo, né, dando a honra para nós dois aqui e para todo o público de conhecer mais. Então, assim, você também está sendo um dos, vamos dizer assim, dos primórdios do Kung Fu no Brasil ainda, porque ainda tem muito para desvendar, acho que ainda tem muito estilo que, de repente, a gente desconhece, muito mestre que ainda não chegou aqui no Brasil algum representante. Então, você continua o caminho trilhado lá por aqueles primeiros mestres que chegaram aqui a partir da década de 60, tá, Bruno? Então, continua o trabalho aí, difundindo, e no que a gente puder ajudar aqui no canal, né, é sempre um prazer. Obrigado. Eu não consegui falar, né, do percurso, né, o trajeto que o mestre ele tomou após ter entrado, né, para o exército, para trabalhar então diretamente como guarda-costas e depois como guarda dos portões, mas muitos estilos foram se fundindo, né? Inclusive o mestre foi amigo, né, do discípulo do filho do Yang Luchan, né, que é o criador do Tai Chi Yang, e também do discípulo, né, do mestre criador do Baguazhang, ou seja, muitas técnicas se fundiram. E por isso que a gente tem, né, no nosso estilo também, um grande desenvolvimento dentro da parte da saúde, através do Qigong, de Tuiná, de algumas terapias da medicina. E para finalizar, então, eu só queria fazer uma citação, né, que a gente tem dois ditados que são muito presentes, né, no clã e que vieram, né, do mestre Jiang Tianjian. O primeiro é Neigong Wai Chuan, ou seja, você treina. Neigong é o trabalho interno, Qigong, Tai Chi, meditação, e Wai Chuan, o trabalho externo. Então, isso tudo tem que ser uma realidade para os praticantes de Kung Fu, uma integração completa, né? E por isso que o Kung Fu é conhecido aí como uma atividade, uma disciplina de integração mente e corpo. E o segundo é Wu Dao Yang Shan. Wu Dao Yang Shan é um termo que significa o caminho marcial para uma vida saudável. Ou seja, você unir, né, os benefícios marciais e esses benefícios da saúde, né? Essa é uma busca, né, que eu acredito que todos os estilos de Kung Fu, de alguma maneira, visam, né? E é a busca que eu deixo hoje aqui para todos nós, né? O caminho marcial para uma vida saudável. Muito obrigado aí por me aguentar durante esses minutinhos. Bruno, vai ter foto final? Foto. Tem que ter foto final. Vamos para a foto aí. Eu nunca tirei foto com o Bruno Barros. Vamos lá. Vai lá. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal. Alô, abraço. Tchau.